Boa noite. Quero já pedir mesmo a presença de Deus nessa noite. Levanta-se, Deus, interceda por mim, bem-aventurada Virgem Maria, a toda a milícia celeste, eu já despeço seus inimigos, fuge da tua face, todos que eu te odeio, em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, eu peço nessa noite que o Senhor possa curar muitas pessoas através dessa oração, mas que não seja eu, seja tu, Jesus, que vai curar as pessoas através dessa oração, que a pessoa vai tomar posse de uma dor de cabeça, de um câncer, de uma dor na coluna. Eu peço que você tome posse nessa noite. Eu quero pedir, Jesus, que a tua luz possa estar iluminando o coração de todas as mulheres, de todos os homens, jovens. Eu peço nessa noite, Jesus, que o Senhor Jesus possa estar tocando nesse coração. O Senhor toca também num homem que está com uma válvula no coração. Toca, Jesus, agora também nessa noite. E também nessa noite eu quero já pedir pela Gesília, que não está muito bem de saúde. Toca, Jesus, também no marido, nos filhos. Eu peço nessa noite, Jesus, liberta do vício da droga, do vício da cocaína, Jesus. Marido, entra, Jesus, nessa casa agora da Gesília. Toca, Jesus, agora. O teu irmão vai tocando. É o Senhor curando pessoas nessa noite. Tem uma irmã que vai escutar agora por tabela. Ela fala assim: como que eu vou escutar a oração que eu pequei? Você já fez sua confissão com Deus, irmã? Deus já perdoou o seu pecado. Nessa noite você não tem mais pecado, porque Deus perdoou o seu pecado também nessa noite, amém? Vai tomando posse. Toca, Senhor Jesus, nessa noite. O Senhor está tocando no ouvido de uma pessoa que está sentindo dor de ouvido. Toca, Senhor, nessa noite, nesse ouvido. Toca, Jesus. O Senhor visita uma casa de um jovem que ele ora e sai briga dentro da casa dele. O pai dele, a mãe, a família não entende. Eu peço, Jesus, agora entra dentro da casa do Oswaldo, na casa do profeta. Toca, Jesus. Quanto tempo nós perdemos, Senhor? Esquecemos de estar em oração contigo. Eu me entro nessa noite, Jesus. Eu estou aqui porque tu me escolheu, Senhor. Quero colocar meu irmão Severino, para que Jesus também visite ele também nessa noite. Quero colocar o nosso irmão Haroldo. Toca, Jesus. Caldeli, Bento. Jesus, eu quero colocar nessa noite Maurício. Toca, Jesus, agora também nessa noite no Maurício. Jesus, eu quero colocar a Ellen, Evite. Toca, Jesus, agora. Vai curando, Jesus, toda a dor. Nosso irmão Haroldo. Quero colocar, Jesus, a cirurgia que o nosso irmão Haroldo fez. Quero colocar a Elza também nessa noite, Jesus, a irmã do Haroldo, a família. Quero colocar a família do Haroldo todas. Toca, Jesus, agora, com teu amor. Senhor, visita a casa da Ciriza. Toca, Jesus, nessa garganta agora. Toca, Senhor Jesus, eu peço em nome do teu amor. Jesus, vai tocando na Vanessa. Toca, Jesus, nessa noite. Senhor, vai curando, Jesus, libertando. O Senhor toca num homem que está com a fieira na perna. Ele tem uma fieira na perna. O Senhor vai tocando, Jesus, nessa fieira. Nessa noite eu peço, Jesus, vai tocando. O Senhor toca numa mulher que tem o olho torto, meio torto. Agora o olho dela está normal. Toca, Jesus, agora também nela, Senhor. O Senhor vai visitando, Senhor, corações nessa noite. Senhor, obrigado por me trazer, Senhor, de novo.
Quanto tempo, Senhor, eu não senti a Tua presença, e eu estou sentindo a Tua presença na oração, Jesus, por cada pessoa que eu oro. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu amor. Toca, Jesus. O Senhor vai tocando nessa mulher que perdeu o marido, que se separou, e ela já não deu mais certo com ninguém. Toca, Jesus, agora nela, Senhor. Na mãe da Cristiane. Senhor Jesus, visita a casa da Marlene, marido, Patrícia, também nessa noite, todos desse grupo de oração, Jesus, que o Senhor possa visitar todos que estão dentro desse grupo, Senhor, nessa noite eu peço a Tua força, Jesus, o Teu poder. Toca, Jesus, no Messias, no Paulo, que vai escutar também. Toca, Jesus, agora. Senhor, vai curando, Senhor, nessa noite, e pedindo ao Senhor Jesus Cristo que Ele venha colocar Sua mão sobre cada um, sobre cada mulher que está escutando, Jesus. Liberta nessa noite de todos os males, Senhor. Eu peço agora, Jesus, que o Senhor vai tocando. Toca, Jesus, agora na saúde dessa mulher que não está bem. Vai tocando, Jesus, nessa doença. Toca, Jesus, agora esse homem que está desempregado. Quebra toda a força maligna que tem atrapalhado, Senhor. Senhor, misericórdia, Senhor. Peço nessa noite, Jesus, o Teu Espírito Santo. Toca, Jesus, agora. Liberta, Jesus, essa família de assalto, de inveja, malefício. Liberta, Jesus, de toda a potência do inimigo, que seja caído por terra. É Bíblia na mão, inimigo no chão. Liberta de toda ameaça, Jesus, de derrota na vida desse homem, na vida espiritual. Jusileia, toca, Jesus, também nessa noite. E eu peço, Jesus, nessa noite, que o Senhor liberta de toda mágoa. Toca, Jesus. Obrigado, Senhor. Vai libertando, Senhor, nessa noite, trazendo a saúde dessa mulher. Não está muito bem de saúde, mas Deus está te tocando, irmão. Você mesmo falou comigo. O Senhor te visita nessa noite. Quero colocar Manuela. Toca, Jesus, eu quero colocar a Duda, o Davi, o Marcos, o Luca. Toca, Jesus. Eu quero colocar também nessa noite, Jesus, a Lalinha, o Eiso, a Yara, a Milênia. Toca, Jesus, no Lucas, no Marcos, no Davi, na Duda. Toca, Jesus, agora também nessa noite. Que o Senhor visita também o coração da Vanessa. Nessa noite, Jesus. Toca, Jesus. O Senhor vai libertando essa pessoa que tem insônia. Pessoas que dormem têm insônia, que acordam gritando. Toca, Jesus. Vai curando, Jesus. O Senhor está tocando agora no crânio de uma pessoa agora. Quebra, Jesus, todo mal. O Senhor está tocando numa pessoa. Fizeram tanto mal para você, Naomi. Você era um homem de Deus. Ela fez tanto mal para você que você perdeu o sentido de tudo. E Deus hoje, Ele te faz hoje. Ele te levanta. Toma posse. Amém? Para você, homem. Toca, Jesus, agora. Toca, Jesus, agora.
O Senhor vai quebrando agora, Jesus, toda a potência do inimigo. Toca, Jesus, agora com a tua misericórdia. Senhor, escutai as nossas orações para que chegue até tua narina. Ó Deus Todo-Poderoso, eu suplico, Senhor, nessa noite, Senhor, expulsa da nossa vida todas as coisas que tira da tua presença, Senhor. Né, Dulce? Maria Santana, Ana Rita, Dourado e Rita, vai tocando, Jesus, com teu amor. Toca, Jesus, com teu amor. Senhor, vem entrando dentro dessa casa agora, onde sai muita briga, Senhor. Eu peço nessa noite, Jesus, que o Senhor vai entrando, Jesus. Toca, Jesus. Vai quebrando toda palavra maldita dentro de casa, Senhor. Nessa noite, Jesus. Vai libertando, Jesus. E pedindo nessa noite a libertação para a nossa família. Toca, Jesus, nessa noite. Vai libertando, Jesus, pessoas de vício da droga, vício da bebida. Liberte essa mulher do vício da prostituição. Vai libertando, Jesus, eu clamo agora nessa noite, Jesus, o teu Espírito Santo vai curando, Senhor, nessa noite. Toca, Jesus, Jesus está perdoando o pecado agora nessa noite. Toca, Senhor Jesus, nessa noite. O Senhor está tocando em vida financeira de pessoas. Toca, Senhor Jesus, nessa noite. O Senhor está tocando uma mulher. Mulher, para de fumar. Jesus te ama muito. Jesus está libertando você desse vício. Toma posse hoje. Entrega a tua vida a Deus, mulher. Toca, Senhor Jesus. O Senhor está libertando pessoas do vício da droga. Toma posse nessa noite. O Senhor está tocando uma mãe que pede pelo filho, que ele é viciado, heroína. Toca, Jesus, também nessa noite. Vai, Senhor, tocando em todas as mulheres que vão acompanhar essa oração e pedindo nessa noite, Jesus, a tua presença, Jesus, nessa noite, sobre cada casa agora, Jesus, que essa oração ela entra em cada casa agora, Jesus, as pessoas estiverem escutando, Jesus, libertando de todo mal. O Senhor também está tocando numa mulher que fez um ocultismo para dar uma separação na família. Ela foi num lugar, e você sabe, mulher, você tem que pedir perdão para Deus, porque sua vida também vai ser destruída se você não pedir perdão para Deus também. Peça perdão para Deus o que você fez, separou um casal, e você sabe que é com você, e Deus está tocando em você, mulher, porque sua vida vai balançar também, viu, nessa noite, palavra de profecia. Se você não pedir desculpa a Deus, se ajoelhar e pedir perdão, a coisa vai virar contra você, amém? Toca, Senhor Jesus, nessa noite. Vai tocando, Senhor, nessa noite. Vai curando, Jesus. Pessoas precisam ser curadas do passado. Toca, Jesus, agora. Num freio que é muito perseguido. Vai tocando, Jesus, nessa noite. O Senhor está tocando numa fumigação de uma pessoa, que seja fumigação no corpo agora. O Senhor está quebrando uma inveja do teu cabelo nessa noite. Toca, Jesus. O Senhor também está tocando numa mulher que fez aborto para perder o filho. Toca, Jesus, nessa mulher. Ela está arrependida, Jesus. Mulher, procura o padre, faça a confissão. O Senhor está quebrando feitiçaria, bruxaria, ocultismo. Quebra, Senhor, nessa noite. O Senhor está tocando o coração que está ferido. Toca, Jesus, agora. Vai quebrando, Jesus, toda palavra de maldição que foi lançado, Jesus, sobre essa família. Eu peço nessa noite, Jesus, a tua presença, Jesus, que possa curar. Ó Deus de amor, ensina-nos a amar, Jesus, para que nosso olho, Jesus, possa ser aberto, Jesus, de todo mal, para que nós possamos enxergar. O nosso olho tem que estar aberto para nós enxergar a graça de Deus na nossa família. Amém? Toca, Jesus, nesse ouvido que está surdo.
Senhor, toca, Jesus, nessa boca, toca nesse silêncio agora, Jesus, nesse pensamento, Jesus. Vai tocando, Jesus, irmã que estão afastadas do caminho do Senhor. Toca, Senhor Jesus. O Senhor está tocando agora. Aonde que tem uma casa que os animais fazem muito barulho, Jesus, toca também, Jesus, nesse animal. Toca, Jesus. É o Senhor que vai tocando agora também nessa noite. Vai curando, Jesus, nessa noite. Pelo vale das lágrimas, Jesus. Liberta da inveja dos criminosos, do laço de Satanás. Liberta, Jesus, também. Ó Deus, passa na frente, guia o nosso caminho pelo poder da Virgem Maria também. Quando vem rompendo a aurora, ilumine, Jesus, nosso caminho, que seja selado de todo mal. Levantai, Jesus, para que nós possamos entregar a nossa noite nas tuas mãos, Jesus. Que a espada do anjo São Miguel passa na frente das famílias. Toca, Jesus, agora, Senhor, nessa noite. Vai libertando, Senhor, nessa noite. Eu peço a cura, vem restaurar, Jesus. Vamos, Jesus, restaurar a cura da nossa fé, Jesus. Ó Deus, eu peço agora nessa noite, Pai, que cure todas as enfermidades, problema de saúde. Nesse momento, Jesus, eu peço, Pai, toca, Jesus, agora, fervorosamente, Jesus, toca, Jesus. Vai curando, Jesus, nessa noite, pessoas, Jesus, eu peço nessa noite, que o Senhor vai entrando nessa casa, Jesus. Toca, Jesus, agora, eu peço, Jesus, todas as enfermidades. Que a graça divina vem curar todas as enfermidades. Liberta de todo roubo. Para que você possa descansar, seu filho, Jesus, seja liberto do roubo. Toca, Jesus, agora de toda enfermidade. E pedindo a tua misericórdia nessa noite. Vai curando, Jesus, nós de todas as enfermidades. Cura, Jesus, a nossa saúde. Restaura, Jesus, nossa saúde, Jesus, da plenitude, Jesus, do teu amor. Eu peço, Jesus, nessa noite, porque tu é o médico dos médicos, Jesus. Vai tocando, Jesus, dando o dom da sabedoria. Senhor, venha cuidar da nossa fé também nessa noite, Jesus, restaurando. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está tocando agora, Jesus, em vidas. Vai tocando, Jesus, nessa noite. Ó Deus Todo-Poderoso, já colocando em oração toda autoridade, em nome de Jesus Cristo. Interceda pela nossa família, liberta, Jesus. Para que sejamos completos, Jesus, nessa noite, Senhor. Venha libertar nossa família, Senhor, nessa noite de doenças espirituais, Jesus, do passado, da geração, Jesus, eu peço. Quebra de toda malícia, Jesus, toda a maldição lançada sobre a nossa família, Jesus, eu peço agora, Jesus. Abre essa porta, Jesus, de emprego, vai curando as enfermidades do corpo e da alma. Eu declaro agora de toda a cadeia espiritual, todas as enfermidades, que o Senhor Jesus liberta nós de todas as doenças, todas as correntes de vícios, drogas, prostituição. Toca, Senhor, nessa noite. Obrigado, Jesus, eu creio no teu poder. Essa oração não pode ser curta, mas ela vai curar o nosso coração. Toma posse nessa noite, irmã. Toca, Jesus, agora, Jesus. Você que vai dormir, que você possa levantar através do Espírito Santo, através de Deus. Toca, Jesus, agora. Pessoas que têm pesadelo, pessoas que não conseguem dormir, vai tocando nessa noite, Jesus. Toca, Jesus, também na nossa família. Dê um descanso para essa mulher, Jesus, que às vezes ela acorda assustada nessa noite. Dores pelo corpo, Jesus. Dores no pulmão, dores nas costas. Toca, Jesus, vem abençoar, Jesus, nós, Jesus. E pedindo nesse momento, Jesus. E eu peço agora, Jesus, que o Senhor venha tocar. Ó Deus Todo-Poderoso, te entrego nesse altar agora. Te pedimos, Jesus, nos conceda uma noite de sono tranquilo, para que nós possamos ter uma noite maravilhosa, Senhor, nessa noite. O Senhor vai curando essa dificuldade, vem abençoando, Jesus, nosso sono. Jesus, abençoe as crianças, a família, todos nós agora, Jesus. Eu peço nessa noite, Jesus, que os teus anjos acampem sobre nossas casas, liberte de explosão, de avião, de raio, tempestade, terremoto. Jesus, vai libertando, Jesus, nossas casas, nossas famílias, Jesus. Agora eu peço, nessa noite, Jesus, eu peço, Senhor. Obrigado, Senhor.
E eu acredito, Senhor Jesus, vai curando, Jesus, agora. Pessoas que não estavam bem de saúde. Jesus está derramando a sua bênção, a sua graça agora sobre as pessoas. Senhor, venha libertar agora, Senhor, nessa noite e pedindo a salvação de Deus, para que Deus nos liberte de todo mal nessa noite. Amém? Obrigado, Jesus, pela essa oração. Mas que essa oração é tão curta, mas ela vai tocar o coração de várias pessoas nessa noite. Toma posse, mulher, por você. Quero colocar todas as mulheres e todos os homens que acompanham essa oração. Jesus abençoe a nossa casa, a nossa noite. Amém?